Hoje a gente vai conversar sobre como aplicar a sua insulina. Muita gente me pergunta, tem dúvidas. E o mais interessante ainda é que são pessoas que já estão fazendo a insulina e acaba que alguma coisinha não tá certa. Então, não deixe de assistir esse vídeo porque ele é bem importante e alguma coisa de interessante você vai tirar dele, eu tenho certeza disso. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Pamela Todendi, doutora em patologia e pós-doutora em ciências médicas. Então hoje a gente vai falar sobre a caneta de insulina. Essa caneta ela é fornecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. E aqui eu tenho então ela em dois formatos, a NPH, que é essa aqui, a verdinha, e a regular, que é a amarela. Então vou pegar aqui, então, a gente vai trabalhar com a NPH, tá? Essa aqui da bundinha verde. E qual que é o primeiro passo antes da aplicação da insulina? É lavar as mãos, isso mesmo. Lave muito bem as suas mãos. E o segundo passo, então, tirar a tampa da caneta. O conteúdo, a insulina está nesse local aqui, tá? E como a gente vai trabalhar então com a NPH, a gente tem que sempre homogeneizar o seu conteúdo, porque ele não tá bem misturadinho. Então, toda vez que for fazer a aplicação de NPH, a gente tem que misturar o seu conteúdo. E como que a gente vai fazer isso? É esse movimento aqui, ó, para cima e para baixo. Você pode fazer 20 vezes esse movimento e você vai observar que o conteúdo ele vai se misturando por completo. Uma coisa que nunca deve ser feita é agitar. Nunca agitar. Por quê, gente? Porque quando a gente agita, a gente vai formar bolhas, pode formar bolhas dentro do líquido, dentro desse conteúdo, e na hora de aspirar a insulina, pode ser que a gente aspire uma quantidade menor. Então, nunca agite a insulina, sempre faça esse movimento para homogeneizar. Bom, agora, feito isso, então, a gente pega a nossa agulha, precisa então tirar o lacrezinho, né? Ela vem com um lacre, né? O papelzinho. Tira o lacre e a gente vai acoplar a agulha na caneta. É de maneira bem simples, ela é só de rosquear, a gente rosqueia ela. E aqui vocês podem ver que ela está então pronta. A agulha ela tem duas capas, a gente tem essa primeira capinha e a gente tem essa segunda capinha, que aqui a gente já consegue ver a agulha da caneta, a agulha que foi colocada na caneta. Bom, qual é o próximo passo? Quando a gente for fazer a primeira vez essa caneta, a gente precisa se certificar de que o líquido está saindo corretamente. Como que faz isso? Você vai colocar no número 2, seleciona ali no número 2, vai abrir então ela e vai apertar. Ó, você viu que saiu o líquido ali, então no momento que sai o líquido e que aparece a gotinha, né? Significa que ela está apta para utilizar. Por que que a gente indica fazer isso? É que às vezes ela está entupidinha e não vai sair o líquido. Então, é sempre importante fazer isso antes de fazer a primeira aplicação. Feito isso, então você vai selecionar as unidades que é necessário fazer. Vou colocar aqui, por exemplo, 10 unidades. 10 unidades de insulina, então eu selecionei ali no número 10. E a gente vai simular, então, uma aplicação aqui sobre a pele, né? Então, você vai fazer este movimento aqui e vai apertar o êmbolo até o final, até voltar no número 0. Isto. E daí você vai ver que ele vai voltar no número 0. Mas vamos voltar aqui, como se a gente estivesse com a agulha sobre a pele. Uma coisa muito importante é, depois que você apertou e chegou até o número 0, conte até o número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e somente depois retire a agulha da pele. Por que que tem que fazer isso? Para se certificar que todo o conteúdo saiu, né? Que todo o conteúdo foi aplicado. Porque ela demora, ela tem um tempinho para sair de dentro da caneta. Então, você apertou, chegou no número 0,
Conte até o número 6 e depois retire a agulha da pele. Quais são os locais de aplicação? A gente pode aplicar no braço, na coxa, na parte lateral da coxa, na parte superior das nádegas e também no abdômen. A maioria das pessoas preferem fazer a aplicação no abdômen, até porque elas mesmas conseguem fazer a aplicação. E o indicado é sempre alternar o local da aplicação, então não esqueça disso. Outra pergunta, o indicado é que você sempre descarte a agulha que você utilizou e para a próxima aplicação utilize uma agulha nova. Bom, existem protocolos que permitem a utilização de 2 a 3 vezes da mesma agulha, né? Então você vai ver como você se sente bem, se você prefere retirar a agulha toda vez que faz, né? Ou se você consegue fazer aplicando 1 ou 2 vezes, mas nunca mais do que isso. Por quê? Porque essa agulha, ela pode também entupir, o conteúdo pode acabar, o líquido pode acabar entupindo ali por algum resíduo que fica ali, e acaba que você, quando for fazer a aplicação, não vai aplicar todo o conteúdo que deveria. Então tome cuidado com isso também. O indicado é fazer o descarte da agulha toda vez que faz a aplicação. Qual é o descarte? Qual é o local correto de descartar? Você pode então retirar a agulha e colocar dentro de uma garrafinha PET e quando ela estiver cheia, você pode levar até o seu posto de saúde mais próximo da sua casa ou até alguma farmácia que eles vão fazer o descarte correto dessas agulhas. Bom, outra dica, aonde a gente vai armazenar essa caneta? Aquela caneta que está em uso, por exemplo, era essa NPH que eu estava usando. Então, a caneta que vai estar em uso, ela pode ficar à temperatura ambiente. Só que ela deve estar livre da umidade, do calor. Então, você pode guardar ela dentro do armário, dentro do roupeiro, enfim, do local que você achar mais conveniente na sua casa. Porque ela estando, isso aqui é uma dica também bem legal que a maioria das pessoas não sabem. Quando ela está em temperatura ambiente, ela não dói a sua aplicação, né? Se o líquido está gelado, dói mais para fazer a aplicação. Então, se ela está à temperatura ambiente, você vai ver que vai doer menos para fazer essa aplicação. E aquelas canetas que você guardou, que você não está utilizando, porque muitas vezes você vai até a farmácia e eles liberam para 30 dias e você vem com 2, 3 canetas para casa. E aquelas canetas que você não está utilizando, você vai guardar na geladeira. E qual que é o local correto de armazenamento? Nunca coloque na porta da geladeira, porque ocorrem muitas oscilações de temperaturas durante o dia, e nem próximo ao congelador, que a gente tem aquelas geladeiras que tem aquela parte que congela, né? Então nem próximo ao congelador e nem na porta. O local correto é acima da gaveta da geladeira. Então lá na parte de baixo da geladeira, acima da gaveta. Esse é o local correto de armazenamento. E se ficou alguma dúvida de como fazer a aplicação, deixe o seu comentário aqui que eu respondo vocês. Até mais, pessoal!